Olha, eu devo dizer que realmente eu tive, quer dizer, acabei tendo uma sorte muito grande, com todas as dificuldades que a gente teve por aí. É, eu, inclusive, não imaginava isso. Né? Eu acho que mencionei aqui no início, né? Já durante já durante a graduação, né? Eu tinha foi um momento que eu me graduei em Sociologia e Política aqui na PUC, né? Na época do Padre Ávila e tal. Já aí havia um empenho, uma preocupação muito grande do Ávila e outros professores com o nosso treinamento em política. Então, já no primeiro semestre, entende, da coisa que fizemos, participamos de, assim, fazendo entrevistas, aplicando questionários e tal, já tivemos uma experiência aqui no Rio, em favelas, em outras áreas aí de moradia, chamados cortiços e coisas assim. E depois, no início, julho, né, o Padre Ávila queria fazer uma pesquisa sobre retorno de imigrantes. Né, e acabamos indo para Alagoas, acho que falei disso em outro momento. Fizemos uma pesquisa que também abriu uma série de perspectivas. E a partir daí foram surgindo novas oportunidades. Então, participei de várias pesquisas no Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais, né, que era dirigido pelo Manuel Degg Júnior, que também era professor lá na PUC, e também pesquisas lá junto ao Cândido Mendes, que não tinha ainda criado aquele centro da política, mas estava a caminho disso. Então também participei de muitos projetos aí, tanto que eu conseguia me manter, né, já não aceitava dinheiro paterno, né, conseguia me manter com essa sequência de pesquisas. Né. Depois, na Bahia, o próprio Tales de Azevedo me chamou, eu estava entrando no último ano, né, quer dizer, estava no começo de 64, né, e ele me chamou para dar curso no curso de treinamento básico que eles davam lá, né, que era para ser originalmente um mestrado, mas depois mudou o sistema, então não foi. E, quer dizer, eu tinha feito esse curso lá, tinha produzido uma dissertação de mestrado que o Tales quis publicar, mas infelizmente com o golpe isso veio abaixo, né? Praticamente o estudo funcionou um pouco, mas depois foi desfeito. Então eu tive essa experiência lá, quer dizer, em termos de ensino muito boa, mas também tive a oportunidade de participar de pesquisa da Maria Brandão, filho do Tales, né? Ali na área do Recôncavos, depois com o Geraldo Semenzato, que foi o professor daqui da PUC que nos puxou para lá, também uma pesquisa que ele estava fazendo no Recôncavo Baiano sobre essas mudanças, ele já tinha que estavam ocorrendo, e também a área rural e tal. E então tudo isso foi importante, né? Voltando para o Rio, né? Também o Centro Latino-Americano 3x2 tinha uma pesquisa, e vários de nós, eu, Otávio, e acho que Machado tinha uma coisa também mais na área urbana nessa época, mas, e participamos também de pesquisas internacionais que estavam sendo feitas aí, mais ajudando, já nessa fase de relatórios, de analisar dados que eles tinham levantado. Então, quer dizer, foi um treinamento assim, muito importante, né? E senti que era aquilo que eu tinha que continuar fazendo, estava gostando de fazer e tal, né? E foi nisso aí que eu, como já contei, acabei recebendo uma bolsa para a França, que participar de um projeto, mas lá o projeto não foi, o projeto geral lá não foi para frente, mas eles mantiveram a bolsa e sugeriram que eu fizesse o doutorado, fiz e por aí foi. Né? Então, isso tudo, depois aqui ter tido essa oportunidade, eu não imaginava que viesse para o museu. Até estranhei o Otávio Velho, foi meu colega também de faculdade e tal, muito amigo e tal.
já tinha me falado, né? E eu ainda na França, então me fizeram um convite para voltando e trabalhar no museu, né? Eu nunca tinha imaginado trabalhar no Museu Nacional, né? Que para mim era, quer dizer, eu visualizava mais aquilo que era feito, entende, em botânica, em geologia, isso e aquilo, e na antropologia cultural, social, ainda a coisa era mais voltada para os grupos indígenas e tal. Eu tinha interesse, tinha desenvolvido interesse específico sobre campesinato, né? Mas realmente o museu me abriu uma possibilidade de trabalho que eu achei fantástica, né? E isso não me impediu de ter minhas atividades mais de cunho, digamos assim, mais político, mas não eram político no sentido mais restrito, no sentido mais amplo. Acabei, como eu relatei, sendo chamado pelo movimento sindical para colaborar, e isso, então, que eu também imaginava fosse uma interrupção do trabalho intelectual, não. Nesse período, eu tive mil oportunidades de ver as coisas por dentro, enfim. Então foi isso, né? Então eu acho que a trajetória que eu consegui ter até agora foi melhor do que aquela que eu imaginava, né? Acho que já é alguma coisa, né? E então eu aprendi muitíssimo com esse pessoal, em vários, tanto com as pessoas, os grupos que eu estava estudando, quanto os colegas de trabalho, quanto, enfim, amizades foram sendo estabelecidas com a participação nessa mobilização, quer dizer, pelo retorno à democracia, né, contra a ditadura, né? Tivemos se criou em certo momento, né, uma comissão lutar pela reforma agrária, envolvendo vários setores, na época, enfim. Também me liguei ao IBASE, na época que o Betinho estava aqui. Então, foi, acho que, um acúmulo de atividade intelectual e atividade política que me pareceu realmente, para mim, muito gratificante. E imagino que tenha dado também alguma colaboração. A coisa do Memória Camponesa já vai surgir nos anos 2000, né? E, bom, já nos anos 90 eu estive fundamentalmente voltado para a coisa da política. Continuou depois, né? Mas foi um tempo... Antes disso, né, foi que eu trabalhei na CONTAG, né? Mais ou menos 12, se for contar tudo, sei lá, 12, 13 anos, uma coisa assim, quer dizer, do final dos anos 70 até o início dos anos 90, ainda que os 2 primeiros anos do ano 90, quer dizer, eu ia só quando eles chamavam, não era uma coisa como foi ao longo dos anos, do final dos anos 70 e 80, que eu ia regularmente. Houve, inclusive, 2 anos em que eu morei com a família e tal em Brasília, né? Mas, quer dizer, o que realmente, como eu também já tinha dito, fui apresentada ao Zé Francisco pela Vera Echenique, que numa ida dela a campo em Pernambuco, quando era minha orientada, encontrou o Zé Francisco. Eu não tinha encontrado ainda, eu já tinha conhecido o Sebastião Santiago, o Bio da Luz, enfim, vários outros, o Euclides e tal, e várias outras lideranças, né? E a Vera, numa das idas dela, o Zé Francisco estava em Pernambuco, né, e manifestou interesse de estabelecer o contato comigo. Já tinha falado com os colegas dele, né? Inclusive eles tinham sido, ele antes de ser da CONTAG, ele era da FETAP, foi quando eles, a primeira eleição que fizeram depois da FETAP, o Euclides entrou na presidência, ele na secretaria e o Tião, o Sebastião, na tesouraria, né? E eu já tinha tido contato com os dois, o Sebastião muito de perto, porque era presidente do sindicato de um dos municípios que eu estudava, né? E
E já eles falavam de Zé Francisco, essa coisa toda e tal, né, de interesse em conhecê-lo. E ele manifestou esse interesse a Vera Echenique, e uma vinda dele ao Rio, quando estava já se mudando, tinha se mudado para Brasília, mas ainda estava com coisas aqui, então de vez em quando ele vinha e ficava aí uns dias e tal. Então, na primeira vinda dele ao Rio, depois desse contato com a Vera, ele me procurou e, a partir daí, cada vez que ele vinha ao Rio, nós conversávamos, né? E que era importante para mim em termos de pesquisa, e da pesquisa que estávamos fazendo em Pernambuco, mas também, quer dizer, eu começava a ter uma visão mais geral de como estava a história do movimento sindical. Ele, em pouco tempo, aumentou o número de sindicatos, que ficaram uns poucos, né? E alguns anos mais já estava com uma massa de sindicatos pelo Brasil afora e tal, né? Estava reorganizando as federações, isso e aquilo. Então era uma coisa muito, muito saudável, né? Esse foi um período em que a CONTAG, de vez em quando, era invadida aí pela polícia, sei lá, exército, que era, e aprendia o material da CONTAG, isso e aquilo, e, enfim, desse período ainda aqui no Rio, né? E então fui me informando sobre esse funcionamento da CONTAG no período de intervenção, que tinha também uma advogada, né, que continuava na CONTAG, que se identificavam com a gente e tal, tinha a Aurora, e a Aurora então também me contou muito pelo lado, digamos assim, de uma assessoria que tinha sido a CONTAG nesse período. E o Zé Francisco foi historiando e dizendo o trabalho que eles estavam fazendo pelo país afora e tal, e às vezes pedindo opinião sobre isso, sobre aquilo. Então isso, ficamos uns 2, 3 anos nisso aí, né? E aí a Vera já estava lá um ou 2 anos, e ele, numa vinda, me convidou para ir lá para contar. Depois ainda houve um problema, isso seria para antes, mas aí houve algum desentendimento na diretoria, algum problema que eles tiveram, que recuaram, desculpa, mas disse que voltaria a me contactar mais adiante. Então, em 77, eu já comecei a trabalhar lá. No segundo semestre de 77, fui um pouco acompanhar as atividades dele, fazer um curso e ver como é que aquilo funcionava e tal. Quer dizer, me coloquei na posição de aluno, né, no curso que dirigentes, assessores davam e tal, né? Isso já me deixou mais entusiasmado. Eu vi como é que a coisa funcionava, né? E porque não era só aquele negócio do curso, tinha convivência com essas pessoas o dia todo, que envolvia inclusive de vez em quando um futebol no fim da tarde, à noite, às vezes, né, tomar uma biritazinha, uma cerveja, até mais tarde e tal, e nisso a gente ia conversando com todo mundo bom, imaginei que os dirigentes, inclusive, que já conheciam e tal, fossem desenvolvendo o trabalho político-sindical deles pelo país todo. Eles viajavam, uma coisa que me impressionou, Zé Francisco, aconteceu uma coisa em tal lugar. Ele só não ia diretamente se, sei lá, não pudesse ter uma coisa igualmente importante. Senão ele mudava o programa dele, pegava o avião, ia para lá, e às vezes voltava, tinha marcado a reunião conosco, falava do aeroporto, olha, recebi um chamado, estava vindo de Pernambuco, eu tinha recebido um chamado do Rio Grande do Sul, era urgente e tal, ia. Você tem uma ideia, que no período que eu já estava, né, lá, essa história toda, quando da greve de Vitória da Conquista, nós tínhamos ido resolver um problema que surgiu lá no MED de São Francisco, que tinha ido com ele, com o Romeu da Fonte, que era advogado da Federação, e com o Euclides, né? Que estavam naquela área já tinham construído, há uns anos atrás, Sobradinho, mas tinha uma outra barragem que estava sendo feita num rio que sai em São Francisco e tal, e estava um conflito muito forte, né?
E então é preciso rever a decisão que eles tinham tomado, podia a coisa, resultar em violência contra lá os camponeses, as famílias dele e tal, que era... enfim, tinha tropas lá perto, isso e aquilo, e se viu que isso, então foi reunir com o pessoal, segura e tal, vai. E quando estávamos lá, recebemos um telefonema, tinha estourado a greve em Vitória da Conquista. Então o que fizemos? O Zé Francisco me puxou com ele e com o Romeu da Fonte, né, que é advogado lá em Pernambuco. Lá, viajamos no mesmo dia de madrugada, fomos a Barreiros, Rio Formoso, onde você tinha um advogado que era muito bom, e o Romeu, que era até, tinha um parentesco com o Romeu, e voltamos para Recife, e os quatro pegamos um avião para Salvador. Em Salvador já foi entrar num carro, viajar até Vitória da Conquista e tal. Bom, e lá a greve foi... Eu e o Zé Francisco ficamos um mês. Os advogados, assim, levamos também alguns dirigentes que tinham experiência em greve. Então foi esse grupo, eles ficaram mais ou menos uma semana, e eu e o Zé ficamos na greve até o fim, até o julgamento. Tá? Quer dizer, bom, então é aquele negócio, de repente tocava o telefone dele, isso e aquilo. Então era um envolvimento assim, total e completo. E isso não correspondia nem de longe à imagem que se tratava, porque se tratava, esse pessoal dizia, não, isso é coisa de pelego, que pelego, pô, não é isso e tal. Né? Então, quando vinha alguém dizer, o cara não parava, né? Eu ficava espantado como é que ele conseguia, entende? Ter essa presença quase que permanente em todos os lugares. Né? E então, isso foi, assim, essa convivência com ele foi muito importante. Né? Depois que fomos nos aproximando mais pessoalmente, ele já tinha voltado para Pernambuco, ele trabalhou um tempo, né? Foi convidado pelo Arraes, que tinha voltado da coisa, ele tinha assumido o governo, para trabalhar lá com o Arraes. E tivemos contato nesse tempo. Depois ele concorreu à prefeitura lá, tive a oportunidade de acompanhar a campanha dele, depois a segunda campanha que foi reeleito. E aí fazíamos contato também envolvendo uma série de pessoas para apoios que ele poderia ter lá no trabalho dele na prefeitura. Foi realmente um trabalho excepcional. Zefinha foi fantástico. Zefinha ocupou 2 secretarias, uma foi de educação e outra de saúde no tempo, e também, Zefinha também conheci também como assessora da CONTAG, e era de empenho total. Né? Então, realmente, quer dizer, eu percebi o que era uma liderança efetiva, qual o alcance dessa coisa, essa rede de sindicalistas que ele estava construindo, quer dizer, puxando a construção, né? Era impressionante. Eu não imaginava, para mim foi uma surpresa, quando chegava fui várias vezes a municípios, no interior de Minas. Os caras faziam, agora não me lembro qual foi o município, fui com o Urbano dessa vez. Quando eu vi o movimento sindicato, o tamanho da reunião que eles faziam a cada 15 dias, eu fiquei impressionado, massa e tal. E souberam, inclusive, explorar muito bem essa história da Previdência, né, que a coisa vinha via sindicato, apoio médico e tal. E depois, em determinado momento, já no final dos anos 70, o pessoal começou ao contrário, vários estados começaram a colocar essa assistência médica fora do sindicato. Então, aí os trabalhadores iam lá a hospitais, a centros médicos, isso e aquilo. E isso podia parecer, havia na época, não, estão tomados por esse negócio de previdência. Que tomados esse negócio de previdência? Dava atenção a isso, tinha que dar. Entende? Então, fui percebendo que mecanismos eram utilizados. Né?
Por exemplo, eu já tinha mencionado isso quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui a Pernambuco, me impressionou é que no auge da ditadura militar, né, final de 69, né, essa coisa estava pesadíssima, né, e tinha uma federação que se mexendo, colocando os grandes usineiros na justiça e o presidente, o secretário que fosse do sindicato, era chamado ao quarto exército e enfrentava a situação. Inclusive, eu contei essa, que o Euclides mandava que denunciasse o cara como subversivo, né? E o irmão dele ficou surpreso, como subversivo? Disse, a última vez que eu fui chamado lá, o coronel, sei lá o quê, não estava dizendo que estava me acusando de subversivo, essa história toda. Eu mostrei que não, subversivo é quem subverte a lei e tal. Então, disse, mas então esse usineiro não está pagando o que é a lei, porque esse foi um ano que funcionou para as usinas a coisa da Previdência, né, em conta. Então, quer dizer, foi um aprendizado assim, constante, né? E logo você vai também vendo, entendendo as atitudes dele. Evidentemente, nada é uniforme, né? Tinha lugares em que a federação não estava indo muito bem, tinha lugares, o sindicato estava isso. Então, eu ficava espantado como o pessoal conseguia gerir isso aí, né? Então, foi uma coisa exemplar para mim. E o Zé Francisco, essa liderança dele, que era reconhecida até pelo pessoal que era adversário de muita coisa, né? Foi, eu acho que, excepcional, né? Depois tive oportunidade, que eu já tinha tido alguma convivência com outros sindicatos, com esse aqui, e tive lá, quando estava na CONTAG também, né? Fui tendo e fui vendo a importância, quer dizer, o peso que ele tinha nessa história, né? E não foi por acaso que ele e o Lula tiveram que responder aquele processo, né? Aquele processo de segurança nacional, não sei o quê, a partir lá da morte do assassino do Wilson, né? E ele enfrentava isso assim, com tranquilidade, e não parava o trabalho que estava sendo feito, né?